Olá, estamos aqui novamente para ler o Evangelho de João. Eu acredito que você já leu pelo menos os capítulos 11 e 12, antes de iniciarmos essa nossa fala. O capítulo 11 nos relata a ressurreição de Lázaro e a repercussão desta ressurreição. João, ele se vale de um método argumentativo chamado método da congruência. O método da congruência consiste em você ir acumulando evidências. Então você apresenta uma evidência, depois outra evidência e mais outra evidência, até chegar ao ponto em que o seu interlocutor chegue à conclusão de que realmente, de fato, aquilo é a verdade. A verdade está naquilo que você está afirmando. Então João já vem falando diversas coisas e mostrando alguns sinais, o próprio discurso de Jesus, para levar os seus leitores a, ao final do relato, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nisto, possam ter vida eterna. A ressurreição de Lázaro é como essa gota d'água no que diz respeito às obras de Deus. Porque Jesus Cristo veio e foi realizando seus milagres, suas manifestações, deixando claro em cada uma delas quem Ele é. Ele é o Cristo. E o Cristo ressuscita os mortos. E Lázaro, aqui temos esse incidente, e Jesus deixa claro que tudo isso é exatamente para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus neste momento. A aldeia de Betânia ficava próximo de Jerusalém, nos seus arredores, e ali morava a família de Lázaro. A tradição acredita que Marta era casada e o marido de Marta chamava-se Simão, e esse tinha sido leproso, Jesus o havia curado, e essa família tinha um carinho muito grande por Jesus e Jesus por eles também. Possivelmente essa família era uma família abastada, que tinha uma propriedade ali, e Jesus se refugiava quando vinha para Jerusalém, ficava como que hospedado naquela casa, e dali então ele ia a Jerusalém e voltava constantemente. Quando Lázaro adoece, então Marta envia um mensageiro ao encontro de Jesus. Jesus provavelmente está na Pérea, bem longe dali, pelo menos um dia de caminhada, e 4 dias se dá desde a saída do mensageiro, levando um dia até chegar a Jesus. Jesus permanece 2 dias aonde está, e o terceiro dia ele ainda tem a caminhada da Pérea até a Judéia. Então somam-se aí os 4 dias que Lázaro, tendo morrido, Jesus o ressuscita quando chega lá na aldeia de Betânia. O relato de João é bem sutil ao mostrar claramente como Jesus estava agindo de uma maneira bem intencional, ao ponto de deixar claro que a ressurreição de Lázaro era uma evidência final para a manifestação a todos de que ele de fato era o Cristo. Então, Jesus estava lá na Pérea, vem, e aí então quando ele chega, Lázaro já está morto há 4 dias. A conversa de Jesus com Marta e Maria é bem parecida, porém o relato em si mostra alguns detalhes que diferencia a maneira como Marta vê a morte de seu irmão e como Maria vê a morte de seu irmão. Jesus consola ambas e vai até o lugar onde Lázaro está sepultado, ordena que retirem a pedra, e ali Jesus ressuscita Lázaro. O resultado deste milagre de Jesus é duplo. Como sempre, as suas ações sempre provocam aceitação ou rejeição. O verso 45 diz que muito dentre os judeus, e isso deve ser entendido que até as autoridades religiosas já estavam um pouco balançadas. Muitos creram nele em função da ressurreição de Lázaro. Porém, outros vão até os fariseus, anunciam, e qual é o resultado? Os versos 47 a 57, eles promovem uma reunião, e a decisão deles é essa: como a gente não pode argumentar contra as evidências, nós vamos então matar. Nós vamos colocar fim a este homem. É por isso que eles resolvem matar Jesus. E a preocupação deles é que, se Jesus continua fazendo esses sinais, as pessoas vão crer nele, vai haver um levante popular contra eles, os romanos vêm,
tomam o poder deles, tomam a cidade e eles ficam sem aquilo que eles tinham, que era o poder, a autoridade em conluio com os romanos. A preocupação deles era de natureza religiosa, mas também de natureza política. E o sumo sacerdote acaba profetizando que Jesus deve morrer no lugar do povo. É exatamente isso. Jesus deveria, então, morrer no lugar do povo. Bom, o relato de João 11 termina com Jesus indo embora, novamente, e retornando, posteriormente, já na ocasião da Páscoa. Possivelmente, entre aqui o relato da ressurreição e esse incidente em Betânia do capítulo 12, nós temos uma diferença de mais ou menos uns 4 meses. Então, possivelmente, a ressurreição de Lázaro acontece no começo do ano 30 e aqui, 6 dias antes da Páscoa, indica que possivelmente, já no início daquela semana, ou no sábado anterior àquele momento em que Jesus é crucificado, acontece o incidente aqui de Betânia, quando Maria, que é a pessoa que era solteira ali na família, né, Maria e o Lázaro possivelmente solteiros, a Maria tem um vaso de alabastro e ali ela tem um perfume especial que é reservado para a noite de núpcias. Então o que ela faz? Ela sacrifica este perfume tão importante para uma mulher naquela ocasião e ela unge os pés de Jesus. Possivelmente essa família era abastada, esse perfume é caríssimo. É como 300 dias de trabalho de um homem, um trabalhador braçal, o que daria uma soma considerável. Então, esta mulher unge os pés de Jesus. A reação de Judas, aqui João enfatiza Judas, nos evangelhos diz os discípulos em geral, eles têm uma reação de indignação. É um desperdício. E Jesus chama a atenção deles para o fato de que aquela mulher estava se antecipando, porque esse era um costume de ungir os mortos. E aí então Jesus salienta a importância do que essa mulher fez, preparando para a sua morte. Os versos 9 a 11 mostram que, além de querer matar Jesus, os fariseus, os líderes religiosos, eles também queriam matar o próprio Lázaro. Não somente o realizador dos sinais, mas também a evidência do sinal, que é o Lázaro ressurreto. A entrada triunfal de Jesus aqui não ganha uma atenção muito grande, como ganha, por exemplo, em Mateus. João enfatiza o cumprimento de Zacarias 9:9, mas ele coloca aqui para mostrar que Jesus tinha uma popularidade muito grande, e isso era um fator preocupante por parte da liderança religiosa, porque ao final das contas ele fala, vejam, ele aí está com o mundo todo atrás dele, e isso mostra as razões pelas quais eles acabaram decidindo realmente crucificar Jesus Cristo. A presença dos gregos aqui no relato não é necessariamente gregos nascidos lá na Grécia, que sem nenhuma origem ou procedência judaica. Eles são chamados judeus helenistas. Eles moravam lá, eles tinham uma cultura diferenciada, mas agora eles tinham vindo para a Páscoa, estavam lá em Jerusalém e queriam ver Jesus, queriam ouvir dele o testemunho. A reação de Jesus a esses gregos é uma reação interessante, porque Jesus não fica aproveitando aquela oportunidade para fazer um marketing, uma divulgação de si. Pelo contrário, ele choca os gregos helenistas ao dizer que ele em breve haveria de morrer. Ele fala da morte dele de uma maneira muito aberta, figuradamente através dessa semente que cai no chão, morre e produz muitos frutos, mas também, no outro momento, ele diz assim, quando eu for levantado, indicando que seria ele crucificado. Nesse ínterim, o Pai fala com ele. O Pai afirma para ele que já o glorificou e ainda o glorificaria. As pessoas não ouviram isso distintamente, elas ouviram como que um trovão. Então, somente Jesus entendeu aquilo que o Pai estava falando. Mas eu quero chamar a atenção para os elementos finais aqui, que dos versos 37 ao 43, João deixa muito claro, olha, não faltou evidência, Jesus fez tudo o que realmente deveria fazer,
juntou as evidências e mostrou claramente a todos que ele é o Cristo. Mas a liderança judaica, religiosa, tinha razões políticas e religiosas para não crer em Jesus. Eles tinham preocupação em que as pessoas crendo em Jesus iriam claramente ver que eles estavam errados, que eles precisavam rever a maneira como eles criam. E eles não estavam dispostos a reavaliar a crença deles. E tinha preocupação política, pois eles queriam, na verdade, a glória dos homens e não a glória de Deus. Os versos 44 a 50 é uma espécie de fechamento. João está fechando aqui o tempo de Jesus de testemunho ao mundo. Para no capítulo 13, Jesus se recolhe com seus discípulos no cenáculo. Então, qual é o testemunho? O testemunho é isso aqui. Eu fiz o que o Pai mandou fazer. As pessoas viram, né, o que eu fiz, viram os sinais, ouviram a minha mensagem, agora está claro. Quem crê em mim tem vida eterna. Quem, todavia, permanece não crendo em mim, não terá vida, será julgado. E Jesus diz, a minha missão é salvar o mundo. Mas é claro que as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho precisam reagir a esta mensagem. E a reação precisa ser a reação de fé. Crer que Jesus é o Cristo e, crendo nele, ter vida eterna.